Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vocês estão acompanhando a série de Provérbios, nós já chegamos no capítulo 10. Estamos aí versículo por versículo. E hoje vamos para o versículo 17. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Provérbios 10, no versículo 17. Como eu disse para vocês, às vezes os assuntos vão se repetir. E não tem problema, porque eu vou falar de novo. A Bíblia é assim. A Bíblia martela os assuntos várias vezes na nossa mente. Não é, nós precisamos ouvir novidades. Às vezes precisamos ouvir a mesma coisa várias vezes. Várias vezes. Por quê? Porque a nossa mente é dura. E o versículo de hoje vai falar sobre algo que precisa ser martelado várias vezes na nossa mente. Lá em casa, não sei se você chegou agora, mas eu tenho uma filhinha de 5 anos. Agora ela fez 5 anos em abril. E eu tenho que falar para ela muitas vezes: filha, para de reclamar, para de espernear. Várias vezes, que até cansa. Mas eu tenho que continuar falando, eu tenho que continuar repreendendo. Filha, não fale assim com o papai e com a mamãe. Filha, não reclame das coisas que você tem, isso é murmuração, é pecado. Filha, não esperneie, isso demonstra rebeldia contra a ordem do papai e da mamãe. Você vai ser disciplinada, você vai ser corrigida. Várias. Só quem é pai que está me assistindo sabe quantas vezes a gente tem que falar. A gente perde a conta. E o texto de hoje vai falar sobre a repreensão, sobre a correção. Ninguém gosta de ser repreendido. Vocês gostam? Eu não gosto de ser repreendido. Se eu pudesse, fazia tudo certinho, para nunca ninguém me repreender. Eu gosto de ser dono do meu nariz e ninguém me repreender. Só que a vida não é assim. Eu não sou dono do meu nariz e muitas vezes eu faço coisas erradas e eu preciso ser repreendido. Teve uma vez, eu lembro até hoje, estávamos em 3. Eu era adolescente, da idade de vocês. Devia ter uns 11 anos, 10, 11 anos, da idade de vocês. E aqui na Igreja Batista Redenção tinha uma galeria. Uma galeria que ninguém ia lá na galeria. Por quê? Porque não enchia a igreja ao ponto de ter que usar a galeria. Então, o que acontecia? Eu e mais 2 jovens ficamos lá na galeria. Na verdade, acho que eram 4 jovens. Nós ficamos lá na galeria. E lá na galeria, na idade de vocês, fica conversando, às vezes fazendo barulho. E aí o pastor Marcos Granconato olhou assim, por cima do seu óculos, olhou e falou: os 4 aí, desce os 4. E o que estava acontecendo? A gente estava sendo repreendido. Por quê? Porque a gente estava atrapalhando o culto, atrapalhando a exposição bíblica, a gente estava fazendo bagunça. E aí eu desci, eu e os meus outros amigos, eu fui pro lado dos meus pais, o outro amigo foi pro lado dos pais. E teve um amigo tão ousado, que ele foi lá e sentou lá na frente do lado do pastor. Pois é. É louco. Não sei o que deu na cabeça dele, mas aconteceu assim. E eu fiquei muito envergonhado, porque eu fui repreendido. Depois eu também tomei um puxão de orelha lá em casa, porque eu não deveria estar bagunçando. E vocês não sabem que isso acontece depois de muitos e muitos anos. Eu deveria ter 11 anos, uns 25 anos, não, fazendo as contas, 25 anos, eu estou com 36. Depois de 25 anos, apareceram mais 4 jovenzinhos aqui na igreja. Pois é, eu acho que alguns de vocês conhecem esses 4 jovenzinhos. Pois é, eu vou falar o nome deles porque vocês conhecem. Vocês sabem quem são? Quem está me assistindo já deve estar, eu sei quem são. 4 jovenzinhos estavam na classe de novos membros. Tava lá. 2 deles estão aqui comigo na sala, gravando. Era o Pedrão, o Daniel, o Davi Leão e o Mateus, que a gente chama de Mateus Osasco. Estavam lá na classe de novos membros. E o que eles estavam fazendo? A mesma coisa que esse pastor estava fazendo lá 25 anos atrás. Pois é. Bagunçando, brincando lá e atrapalhando o culto. Eles estavam na classe de novos membros. E o que aconteceu? Eles foram repreendidos. O pastor olhou para eles e falou: chega aí, pode parar com essa bagunça aí, pode parar que vocês estão atrapalhando a aula. Foram repreendidos. Será que eles gostaram da repreensão? Eu tenho certeza que eles não gostaram da repreensão, porque ninguém gosta de repreensão.
mas nós precisamos ser repreendidos. E Salomão vai falar que nós devemos gostar da repreensão. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha a sua Bíblia aí, em Provérbios 10, no versículo 17. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. Vou ler de novo. O que atende à instrução está na vereda da vida. A vida dessa pessoa vai bem, mas o que rejeita a repreensão vive errando, porque nunca acerta, porque sempre está errando. Isso aí eu acho que foi injusto, que meu pai, essa briga que meu pai fez contra mim, essa repreensão, eu acho que foi injusto, isso que o pastor falou, eu posso brincar aqui, eu só estava conversando. Não, ele fica sempre se justificando, essa pessoa vive errando. A repreensão é algo tão sério, especialmente no livro de Provérbios. Eu vou ler aqui para vocês 4 textos, e tem mais, mas eu vou ler só 4 textos que falam acerca do valor da repreensão. Aqui ele mostra a pessoa, é um contraste, vocês já aprenderam isso, um contraste entre a pessoa que ouve a instrução, filha, não coloque o dedo na tomada, e não coloca o dedo na tomada. Eu aprendi, eu ouvi a instrução do meu pai, mas aquele que fica colocando o dedo na tomada, o que acontece? Esse aí vai viver tomando choque. Se esses 4 jovens que eu mencionei para vocês, ou se esse pastor aqui, continuar falando durante o culto, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo repreendido, vai continuar errando. Pois é, se ouviu a repreensão uma vez, tá bom, tá jóia. Ouviu, aprendeu, não fez mais. É isso que a palavra de Deus incentiva a gente a fazer. A gente vai ser repreendido? Vai, não tem jeito. Mas ouviu a repreensão, ok, passei uma vergonha. Será que eles passaram vergonha quando tomaram a bronca do pastor? Eu passei uma vergonha enorme. Tenho certeza que esses outros 4 jovens aqui passaram a vergonha. Mas, passou a vergonha, aprendeu, não faz mais. Não vamos conversar mais na classe de novos membros. Não vamos mais fazer isso. Vamos ler os textos de Provérbios. Então, se você está com a sua Bíblia aberta em Provérbios, vamos ler Provérbios 13 e 12. Provérbios 13 e 12 fala sobre isso. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Aqui está falando do valor. De quem vem a repreensão? Vem do Senhor. E de que modo ele repreende? Movido pelo que ele repreende? Pelo amor. Não é o pai que bate por bater. Não é o pai que disciplina e corrige só porque tem prazer na violência. Não é isso. A repreensão vem do amor. Eu já dei essa aula para vocês, Provérbios 3. Então está falando aqui da repreensão. Então eu devo olhar para a repreensão não como vinda de alguém que me odeia, mas alguém que quer me colocar no caminho da vereda da vida. Agora Provérbios 12, 1. Agora mais para frente, nós vamos chegar lá em Provérbios 12, 1. Quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. Olha só. Passa vergonha? Passa, mas ame a repreensão. Por quê? Porque isso faz você ir para o caminho certo. Agora o 13, 1. 13, 1. Eu li o 12, 1, agora o 13, 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não escuta a repreensão. Olha só. A repreensão é para o nosso bem. Eu sei que a gente não gosta. Eu sei, é ruim ser repreendido, ser corrigido. É ruim, mas é para o nosso bem. Desde que a gente ouça a instrução e siga no caminho certo. Se você ficar sendo repreendido várias vezes, isso mostra que a repreensão não valeu, não deu certo com você, em você. Tá bom? E por fim, 15, 5. Provérbios 15, o versículo 5 também fala sobre a repreensão. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que aceita o conselho mostra prudência. Mais um contraste aqui entre o insensato e o sábio ou prudente, mostrando o que? A correção e o conselho. Então, ame a correção, ame o conselho, porque isso vai levar você para o caminho da vereda da vida, como diz lá em Provérbios 10, 17.
E em Eclesiastes, também escrito por Salomão, também tem lá, valorize a correção, valorize a repreensão, não fique com raivinha, não fique bravinho. A Rebeca, quando eu disciplino ela, ela fica toda brava lá, toda cara fechada. E não quer saber de mim depois. Depois vem me abraçar, porque a gente entende, ela depois fica com vergonha e quer vir me abraçar. Mas na hora da repreensão fica lá toda... Imagina se ela ficasse assim sempre. Corrigiu e nunca aprendesse, nunca fizesse o que é certo. Imagina. É insensato que age assim. Lá em Eclesiastes 7:5. Eclesiastes 7:5 diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Olha só que interessante esse texto. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. É legal a repreensão? A repreensão não é legal. Já falamos aqui. Ninguém gosta de ser repreendido. Mas é muito melhor você ouvir a repreensão de alguém que é sábio. Por quê? Porque o sábio sabe o caminho certo. Sábio, ele sabe onde vai dar essa conduta pecaminosa, esse pecado, esse erro, onde vai parar. Então é melhor você ouvir a repreensão do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, das pessoas mais velhas na sua vida, porque eles sabem onde esse caminho que você está indo vai dar. Então é melhor ouvir ali, cabeça baixa, não gostando muito, porque está sendo repreendido, do que a canção dos tolos. Como assim a canção dos tolos? Todo mundo gosta de cantar. Você gosta de cantar? Gosta de música? Tem gente hoje que não gosta muito, mas aqui é um ambiente de festa. Todo mundo gosta de uma festa. Gosta de brincar, porque a festa vai fazer isso. Vai ter brincadeira, vai ter bolo, vai ter docinho. É um ambiente de festa. Todo mundo gosta desse ambiente. Por quê? Porque não tem repreensão nesse ambiente. É um ambiente que é você mesmo. Você pode fazer ali, não o que você quiser, né? Mas é um ambiente que está todo mundo alegre, todo mundo feliz. É um ambiente de música, um ambiente de canção. Mas é o quê? É a canção dos tolos. Não toda festa é isso. Mas está em contraponto, em contraste com a repreensão, que é dura, é difícil. A canção dos tolos não aproveita de nada. Não aproveita de nada de modo a corrigir os seus erros. Imagina você se cercar de amigos que não corrigem você. Cercar de amigos insensatos, que apoiam os seus erros. Que falam, isso aí que você está fazendo, está tudo bem, não tem problema. Isso aí, andar por esse caminho, tirar essas notas ruins, não tem problema. Usar essas drogas, não tem problema. Você tem que seguir o seu coração, seja você mesmo. Já ouviram esses conselhos de tolos? Pois é, são conselhos de tolos. Seja você mesmo, siga o seu coração, não ligue para o que eles dizem, não ligue para o que o seu pai e a sua mãe fala. Isso é a canção dos tolos. Por quê? É gostoso ouvir essas coisas, é agradável, é como ouvir música. Nossa, eu tenho que ser eu mesmo, uau! Tenho que seguir o meu coração, uau! Tenho que fazer o que eu quiser, uau! Mas isso é canção dos tolos. Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Segundo Provérbios 10:17, você vai viver errando. Vai viver errando. Por isso que é melhor a repreensão do sábio do que a canção dos tolos. E como é que eu posso ser repreendido quando nós somos repreendidos por Deus? Você sabe se nós somos repreendidos por Deus? Sim, claro que nós somos repreendidos por Deus. Toda vez que Deus move alguma pessoa para nos colocar no caminho certo, para falar da sua palavra para nós, isso é repreensão de Deus. Mas existe um tipo de repreensão que vocês nunca querem. É melhor que vocês nunca passem por isso. O livro de Isaías vai mostrar isso. Não dá tempo de ler, não dá tempo de explicar todo o trecho, mas o livro de Isaías vai mostrar que chega uma hora que Deus para e fica quieto. Deus não fala mais nada. Como assim, pastor? Deus já cansou de repreender, a pessoa vive no erro, vive pecando. Chega uma hora que Deus para de falar. E Deus não repreende mais, deixa a pessoa fazer o que ela quiser. O livro de Romanos, no capítulo 1, mostra que isso com relação aos incrédulos, né? Que os incrédulos não quiseram saber de Deus e Deus entregou eles para os seus próprios pecados. Você quer viver no pecado? Então viva no pecado. Não vou fazer mais nada.
Seus pais já fizeram isso com você? Espero que não. Espero que vocês não tenham chegado nesse ponto. É um ponto muito duro. Como assim não vai falar? Deus não vai falar mais nada para mim? De modo a me colocar no caminho certo? Deus, às vezes, como último caso, Deus faz isso. Deus nos entrega ao nosso próprio pecado. O nosso próprio pecado nos destrói. Até que lá, depois de destruídos, nós caímos em si. O Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós caímos em si. E aí o Senhor nos resgata, nos busca, como um pai que resgata o seu filho. Cuidado para vocês não chegarem nesse nível de repreensão da parte de Deus. Por quê? Porque Deus sempre está falando. Deus sempre está falando. Olha só. Deus sempre está falando através da sua palavra. Mas quando nós tapamos os nossos ouvidos, não queremos mais ouvir a palavra, é quando Deus se cala. A palavra serve, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a correção e para a repreensão, para a instrução e para o ensino na justiça. Tudo isso. Mas, primeiro, para a correção e para a repreensão. Você deve amar quando a palavra de Deus diz, o que você está fazendo é pecado. Você deve corrigir o seu caminho, se voltar para a palavra de Deus, obedecê-la, para que o pecado não se instale na sua vida e você tape as suas vidas à voz de Deus. E aí quando você tapar os seus ouvidos à voz de Deus, Deus vai parar de falar. Isso aqui, Deus sempre está falando. Você tapou os ouvidos, não quero mais ouvir a palavra de Deus. O seu coração se tornou tão duro por causa do pecado, que você não vai querer mais ouvir a palavra de Deus. Então Deus vai se calar. E você vai ser entregue ao seu pecado. E o seu pecado vai te matar. É por isso que nós devemos nutrir, é por isso que nós devemos colocar no nosso coração um amor pela repreensão, um amor pela disciplina, porque sabemos que vem de um Pai que nos ama. E especialmente se vem dos seus pais, os seus pais te amam também. Então ouça, obedeça, mude o seu caminho. Aquele que ouve a instrução, Provérbios 10:17, anda pela vereda da vida. Mas o que odeia a correção, esse vive errando, vive pecando. Pois é. Que esse dia nunca chegue, porque Deus sempre está falando na sua palavra para nós. E nós devemos ouvir, amar o que está escrito aqui, mesmo que seja repreensão, mesmo que estejamos envergonhados. É como Deus falando, como o pastor Marcos falando lá na frente. Lá, vocês estão bagunçando. Deus às vezes aponta, a palavra, isso aí é pecado. E a gente se envergonha porque estava andando no erro. Devemos mudar de direção, obedecer a palavra e assim viver alegres e contentes. Tá bom? O versículo que eu deixo para vocês decorar é o próprio Provérbios 10:17. É um texto que eu vou decorar, inclusive, vou decorar junto com a Rebequinha, minha filha, e o meu filho, quando ele crescer, começar a falar. Provérbios 10:17 vai dizer o seguinte. Eu estou em 1 Reis, não sei o que eu estou fazendo em 1 Reis. Provérbios 10:17. Vamos ler uma última vez. O que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.